E hoje eu quero falar sobre obediência, sobre confiança, sobre descanso e sobre a necessidade de nos movermos. Então quem estava hoje pela manhã sabe o quanto foi poderoso tudo que Deus fez. E eu quero começar por uma chave que acabou não dando para ministrar pela manhã. Eu quero falar sobre a importância de nos movermos. Então só estou invertendo a ordem, ok? A última chave veio para o início. Se você assistiu pela manhã, isso vai fazer todo sentido para você. Se você não assistiu, fica conectado e eu tenho certeza que Deus vai incendiar o teu coração. Primeira chave que eu quero compartilhar hoje é que ninguém vai fazer por você. Você pode repetir isso comigo e diga: ninguém vai fazer por mim. E por mais que esse entendimento seja óbvio, muitas vezes a gente fica passivo, esperando que alguém faça por nós aquilo que Deus está esperando que nós façamos também. A gente espera que pessoas façam por nós, que pessoas sonhem por nós, que pessoas nos impulsionem ou nos direcionem, mas a grande verdade, irmão, é que ninguém vai fazer por você. E eu não quero compartilhar uma visão egoísta do tipo, cada um faz a sua parte sem se preocupar com o resto. Não. O que eu quero te lembrar é que Davi precisou ir diante do gigante, porque ninguém derrubaria o gigante por ele. Abraão precisou romper em fé e sair do meio da terra dele, porque ninguém poderia fazer isso por ele. Noé precisou pegar os primeiros pedaços de madeira e fazer exatamente segundo o projeto que Deus tinha estipulado, porque ninguém faria por ele. Jesus enfrentou a cruz porque, por mais que algum homem desejasse ou se voluntariasse para assumir o lugar de Jesus naquela cruz, nada aconteceria. Milhares já morreram antes de Jesus crucificado, nada mudou. Milhares morreram depois de Jesus crucificado e nada mudou. O que mudou não era a cruz, mas era Jesus pregado nela. Jesus naquela cruz mudou a história. E é isso que a gente precisa entender. Aquilo que Deus chamou você para fazer, ninguém vai fazer por você. Você tem uma identidade única, você tem um chamado específico, você tem uma unção que Deus derramou sobre você. Ei, olha para mim, irmão, tem sonhos que Deus deu para você, visões que Deus compartilhou com você, tem lugares que Deus preparou para você. Só que às vezes a gente quer compartilhar e quer levar todo mundo junto em algo que Deus chamou a gente para ir sozinho. A gente quer compartilhar nosso coração, Deus dá uma visão, a gente quer compartilhar. E agora a gente precisa entender que não faz sentido compartilhar com todo mundo se antes a gente não compartilhar com o próprio Deus as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas dúvidas, as nossas inquietações. E a partir do momento que Deus fala com a gente precisa ter esse entendimento. Se Deus falou algo comigo, eu preciso me mover debaixo da palavra que eu recebi. Você está comigo? Diga amém. Quero muito que você entenda, irmão, que você não pode terceirizar a visão de futuro que Deus te deu. Não terceirize a visão de futuro que Deus deu para você. Deus te mostrou lugares, Deus te mostrou pessoas, Deus te deu projetos, Deus te deu sonhos. Você não pode colocar isso na conta de ninguém, porque se Deus deu para você, Deus vai cobrar de você. Então, no coração de Deus existem coisas que já nasceram, mas a partir do momento que Ele compartilha com a criação, essas coisas precisam nascer no nosso coração também. Irmão, Deus nos chamou para amar aquilo que Ele ama e nos movermos debaixo daquilo que Ele fala. E essa é a primeira chave de hoje. Se você está comigo ainda, diga amém. Para eu entender isso e para eu me mover a partir dessa revelação, eu preciso me lembrar o tempo inteiro que Deus ainda está no controle, Jesus ainda é a resposta, mas eu ainda preciso fazer algumas coisas. Todo herói da fé, depois que teve um encontro com Deus, recebeu uma convocação de Deus. Pedro, quando foi chamado por Jesus, os discípulos foram escolhidos a dedo. Cada um deles precisou abrir mão daquilo que tinha para construir algo novo com Deus. Eu lembro que algum tempo atrás, Kezinha ministrou aqui, e ela falou sobre algo que eu achei incrível. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas quando a gente lê aquela passagem que Jesus se encontra com alguns homens e um deles fala: Jesus, eu quero te acompanhar, eu quero te seguir. Jesus fala: então vem, porque o chamado está disponível a todo tempo, irmão. Existe vida de Deus disponível agora, existem milagres disponíveis agora, existem sinais para se cumprir agora, mas você precisa corresponder a esse chamado. Jesus faz um chamado para aquele homem e fala: então vem. E a resposta dele é: eu preciso primeiro sepultar os meus pais. E o que talvez você ainda não tenha parado para pensar, e é só um pensamento, ok? A gente
não consegue concluir isso a partir do que a Bíblia diz, mas é um pensamento. Provavelmente os pais dele ainda estavam vivos, porque se não estivessem, ele não estaria lá no meio da multidão, ele estaria no velório. Pastor, eu não entendi ainda, por que aquele homem falou que ele precisava primeiro sepultar os seus pais? Porque aquele homem está pedindo um tempo para Deus que poderia durar anos. O que aquele homem está dizendo: deixa primeiro os meus pais partirem, daqui a algum tempo eu te sigo. Você percebe que a gente quer sempre acelerar algumas coisas que a gente acha que são boas, mas a gente muitas vezes, sem perceber, retarda coisas que Deus diz que são boas para nós. Deus está nos chamando agora para viver milagres agora, para romper em fé agora. E não dá para falar: Deus, daqui a pouco eu vou, quando esse ano terminar eu vou, se essa crise passar eu vou, quando terminar a faculdade eu vou. Irmão, nós não temos o amanhã Deus pertence, nós temos o hoje, é por isso que se chama presente, é um gift. Deus nos deu um presente, nós podemos fazer a partir daquilo que nós temos. Deus te deu hoje, então faça hoje, clame hoje, busque hoje, e certamente hoje você encontrará respostas, palavras, direções. O problema é que a gente fica sempre postergando, adiando, terceirizando. Sabe, terceirizar faz parte da nossa natureza adâmica. Desde o primeiro pecado foi assim. Quando Adão peca, Deus se apresenta para ele e a resposta de Adão é: Senhor, o problema foi a mulher que você me deu. Adão, ele terceiriza e ele consegue fazer algo. Adão é um fenômeno. Ele não coloca a culpa só na mulher, mas ele coloca a culpa na mulher e quem deu a mulher para ele. Ele diz: olha, a culpa foi da mulher que você me deu, tá? Só para te lembrar, quem me deu foi você. E a gente precisa abrir mão dessa natureza adâmica que não assume um papel de autorresponsabilidade, mas terceiriza tudo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: a gente precisa olhar para Jesus e entender que Ele é a expressão daquilo que nós precisamos nos tornar. Jesus enfrentou desafios em todas as etapas da sua história. Ele nasceu no lugar emprestado, foi sepultado no lugar emprestado. Jesus enfrentou retaliação, perseguição. Jesus enfrentou homens maus, homens fortes. Jesus enfrentou tempestades. Jesus enfrentou potestades, principados. A gente precisa entender e se lembrar que as armas com as quais lutamos não são naturais, mas são poderosas em Deus para desfazer fortalezas. Jesus lutou com armas espirituais, mas precisou vencer batalhas naturais também. Ei, olha para mim. Jesus foi 100% Deus, mas certamente 100% homem também. Sabe o que eu acho interessante? Apesar de todos os desafios que ele venceu e que ele enfrentou, ele não parou por causa disso. E esse é o convite que ele tem para nós. Ei, filho, você não vai parar também. Os desafios não são a minha última palavra sobre você, eles fazem parte do processo. Isaías 53:3 diz: ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Sabe, o meu convite para você nessa noite é que a gente pare de reclamar dos cenários. Essa parte da equação precisa fazer sentido para nós. Nós não dependemos dos cenários. Deus nos chamou para mudarmos os cenários. E o problema é que a gente está falando: Deus, quando o cenário mudar, eu me movo. Deus está falando: não, você não entendeu. É o teu mover a partir da palavra que eu te dei, que vai transformar tudo ao teu redor. Para de esperar que o teu entorno mude, porque a revolução começa em você. Toda revolução coletiva é fruto de uma revolução individual. Não dá para esperar que o todo mude. O todo está esperando você gerar mudança. Não dá para esperar que os outros façam. Os outros estão esperando que você faça. Aponte o caminho, demonstre, irmão. O nosso discurso até convence, mas é o nosso exemplo que arrasta. É por isso que eu prego com autoridade sobre cura, porque eu experimentei cura. Então não vem falar para mim que Deus não cura. Se a tua teologia não consegue explicar o que Deus faz, o problema é seu. Isso não mudou o caráter de Deus, Ele continua curando. Não importa se você não tem todas as respostas e se isso não dá para ser explicado. Deus não te chamou para explicar, Deus te chamou para experimentar. Então mergulha e deixa de ser cético com aquilo que transcende o teu entendimento. Irmão, nós não entendemos todos os mistérios, e é por isso que Deus é Deus e nós somos sua criação. Porque uma das coisas que
faz parte de Deus ser quem Ele é e nós sermos quem nós somos, é o fato de não termos todas as respostas. Eu lembro que eu fiquei revoltado algum tempo atrás com um vídeo que eu vi de um pastor. Tem um canal que teoricamente ele fala sobre a defesa do Evangelho. E eu lembro que ele fez um vídeo e o vídeo dele era: onde é que estão os pastores agora que pregam sobre cura no meio de uma pandemia como essa? Onde é que estão os pastores agora que acreditam que com uma palavra pessoas podem ser curadas? E sabe o que eu acho interessante? A mediocridade de alguém que não teve experiências com Deus, tentando colocar Deus numa caixa que cabe no tamanho das experiências pessoais que já teve. É como se fosse um cego que foi curado com Jesus fazendo lodo, e agora acredita que Jesus só pode curar assim. Irmão, Jesus cura com lodo, Jesus cura com a palavra, Jesus cura com toque, Jesus cura sem nem aparecer ali, Jesus cura se manifestando do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus, e a criação precisa entender o lugar que ocupa dentro de toda essa história. Deus é Deus, e nós somos dependentes dEle, carentes da graça dEle. Eu lembro que aquilo me causou uma revolta. Eu falei: uau, que medíocre. Alguém que não teve uma experiência com Deus, tentando diminuir Deus ao tamanho que tem. Então, se eu não tive uma experiência de Deus me provendo na área financeira, significa que agora Deus parou de prover financeiramente? Se eu não tive uma experiência ainda, talvez de restauração na minha casa, significa que Deus não restaura mais famílias? Então, se eu não tive uma experiência ainda de Deus falar comigo, significa que Deus não fala com homens. Então, se eu não tive uma experiência de Deus mudar a minha história, significa que Deus não muda mais histórias. Ei, irmão, Deus não se resume ao que você já experimentou. Desde a eternidade passada, Ele é Deus e Ele continua sendo Deus. Ele é o grande eu sou. Eu sou tudo o que você precisa que eu seja. Para aqueles que estão enfermos, muito prazer, eu sou a cura. Para aqueles que estão cativos, muito prazer, eu sou a liberdade. Para aqueles que estão confusos, muito prazer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus está se apresentando hoje, irmão. E a gente precisa entender que as facetas do caráter de Deus fazem parte da nossa descoberta durante a nossa jornada de fé. Eu preciso entender, Deus é aquele que muda cenários. Eu não preciso de cenários favoráveis. Quem precisa de cenários favoráveis é quem não carrega o próprio Deus do impossível dentro de si. Irmão, um homem que não consegue acessar impossibilidades deveria se preocupar com elas. Mas nós que fomos gerados pelo Deus do impossível deveríamos fluir em meio a elas. Esse é o problema de elefantes presos em cordas. Quando a sua identidade está deformada, você perde o sentido de ser quem é. Você já viu como se deforma a identidade de um elefante? Eles pegam ele desde bebê, amarram uma corda num tronco bem forte. E nos primeiros dias o elefante ele tenta sair, ele não consegue, é impossível. A corda é muito mais forte do que ele. E eu acho interessante esse paralelo, porque no princípio cordas mais fortes do que nós nos prendem, mas depois de um tempo nos tornamos mais fortes do que as cordas, mas não tem mais a ver com força, tem a ver com a forma como a gente se vê. Um elefante que durante algum tempo não conseguiu ser livre, depois de algum tempo não precisa nem de um tronco. Se você amarrar esse elefante numa cadeira plástica, ele não vai sair de lá. Você sabe por quê? Porque a mente dele foi doutrinada a saber que aquela corda significa limitação. Se tem uma corda nele, ele sabe, não dá para sair de lá. E é assim que muitos de nós têm caminhado. Talvez um pecado, uma mágoa, uma experiência, um trauma, uma palavra contrária, são como cordas que a gente vai permitindo que sejam amarradas em torno de nós, mas Deus vem nos lembrar, foi para a liberdade que o meu filho te libertou, não é para uma liberdade parcial. Você consegue experimentar paz em algumas coisas, mas não tem fé para se mover em outras. Você consegue crer que Deus cura algumas coisas, mas não consegue crer que Ele cura todas. Irmão, deixa eu te falar, deixa Ele tirar cada uma dessas correntes que te impede de romper. Não foi para a liberdade parcial que Ele te chamou, mas para uma vida plena. As correntes não nos prendem mais, as mentiras não nos param mais, a nossa mentalidade precisa ser transformada. A palavra diz: olha, transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento, para que aí então possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então para de botar a culpa nos cenários. A responsabilidade é sua para afetá-los. A culpa não é
do vale de ossos secos, irmão. A culpa é do profeta que ainda não abriu a boca e liberou vida sobre eles. Questionamos no meio de pandemias, no meio de crises globais, no meio de tanta loucura que a gente vê em meio à criação, no meio de guerras, no meio de pobreza, questionamos aonde está Deus. E a resposta que ecoa desde a eternidade passada até hoje é: Ele está aonde sempre esteve. Mas a pergunta que os céus fazem para nós é: aonde estão os Elias de Deus? Aonde estão os Josés de Deus? Aonde estão os Paulos de Deus? Aonde estão os Pedros de Deus? Ei, para de perguntar para Deus quando Ele fará alguma coisa. Ele já fez você, irmão. Agora é Ele quem está perguntando: quando é que você vai fazer alguma coisa? Move. É tempo de se mover, andar sobre as águas. É tempo de experimentar milagres, hein, irmão? É tempo da gente experimentar aquilo que pra gente, que por muito tempo a gente falou para todo mundo que Deus é capaz de fazer. Colocamos em legendas os nossos posts: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas na primeira crise financeira, a gente tem a nossa fé abalada. Começamos a caminhar com Deus e a gente quer que todos os nossos parentes se tornem cristãos também, ou crentes, ou evangélicos, depende de como você teve a sua experiência de transformação de vida. E aí a grande verdade é que a gente diz para todos eles: Jesus é suficiente, Ele vai mudar a tua história. Mas a pergunta que eles fazem é se de fato Jesus é suficiente para nós. Porque no primeiro problema de relacionamento, jovens se desviam. Na primeira crise financeira, famílias se afastam. Na primeira discordância com a liderança, com a igreja, pessoas se desconectam. Ei, irmão, olha para mim. O que vai mudar os cenários não é a quantidade de versículos que a gente sabe, ou a quantidade de posts no Instagram que a gente faz, mas é a quantidade de versículos que a gente vive. É o que a gente vive que muda a nossa história. É uma fé prática. Uma fé prática. Você não vai me ouvir pregar sobre coisas que eu ainda não fui experimentado, ou que Deus não está me cobrando. Porque tem coisas que eu ministro sobre realidades que eu já vivi, mas tem coisas que eu ministro sobre realidades que eu preciso romper e que Deus tem me tratado, tem me confrontado, irmão. A espada que corta daí, corta daqui também. Agora o que você nunca, e eu faço um pacto agora com você que está conectado, diante do Espírito Santo de Deus, algo que você nunca vai me ver fazer é ministrar sobre facetas do caráter de Deus que eu ainda não experimentei. Porque soa como hipocrisia, ou então talvez sendo um pouco mais leve, soa como algo muito teórico. Eu vejo tantos teóricos da fé falando sobre realidades a respeito de Deus que nunca experimentaram. Eu acho lindo jovens meninos falando sobre Deus, mas eu acho ainda mais incrível jovens experimentados falando sobre o que experimentaram em Deus. O que vai mudar nossa história não é uma fé teórica nem sensorial, mas é uma fé de verdade, que muda histórias de verdade, que afeta famílias de verdade. Você está comigo? Diga amém. É uma fé prática, irmão. É uma fé que serve para segunda-feira, assim como serve para a eternidade. É uma fé que me leva para viver uma vida eterna com Deus, mas transforma a minha vida terrena também. É uma fé que me coloca num papel que Deus estabeleceu para mim, reis e sacerdotes, governando sobre a terra, mas conectados com os céus. A gente precisa entender quem somos em Deus e nos mover debaixo dessa revelação. Sabe, existe algo chamado ateísmo prático. Eu não sei se você sabe, mas no último censo no Brasil, pela primeira vez foi incluída uma categoria: evangélicos não praticantes. E é louco o fato de você declarar que tem uma religião, e eu coloco entre aspas, que você não pratica, porque qual é o sentido de ser um evangélico se eu não pratico o evangelho? Você percebe a loucura? E eu lembro que quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei: uau, que vergonha. Pela primeira vez a gente vai ser considerado, tem uma parcela de nós que se considera evangélicos não praticantes. Mas a grande verdade é que isso nada mais é do que um ateísmo prático. Alguém que crê no evangelho, mas não pratica, é como um ateu na prática. Porque diz que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse.
diz que acredita no Evangelho, mas se move como se o Evangelho não existisse. Irmão, você precisa se mover apesar dos cenários. Você precisa sair desse lugar de passividade e encarar de frente os desafios da tua história. A história é sua, a família é sua, os gigantes vieram contra você. Então é você que precisa ocupar o papel de protagonista na construção da sua história. Deus quer escrever uma história com você e ninguém pode fazer isso por você. Como eu tenho falado nas últimas semanas, não reclame da ausência dos frutos que você nunca semeou. Não reclame do resultado das escolhas que você nunca fez. Eu lembro de uma campanha do Burger King há 2 anos atrás, eu não lembro quanto tempo foi, mas era em meio às eleições. Eu achei incrível a sacada deles, porque muitos jovens, muitas pessoas que fazem parte dessa nova geração preferiam não votar. Então eles falavam assim: olha, eu não tenho nenhuma opção viável, eu prefiro não votar. E aí eles entrevistavam pessoas na rua e davam um hambúrguer para eles de presente. Então quando eles abriam, só tinha pão e alface. E aí as pessoas olhavam e falavam: cara, qual que é o sentido disso aqui? E a resposta deles era incrível, era: olha, se você não fizer escolhas, você não pode reclamar do resultado delas. Então, se você não votar, não reclame do resultado dos próximos anos. E eu creio que essa mesma dinâmica se aplica à nossa história. Se você não se mover debaixo de passos de fé, não reclame da ausência de milagres. Se você não for liberal para semear, não reclame do tempo de escassez. Se você não for liberal para compartilhar, não reclame se em algum momento parecer que algo parou de fluir. Não foi o fluir de Deus que parou, foi o fluir sobre você que pode ter estacionado. Por quê? Porque Deus faz à medida que nós nos movemos para receber. Isso se aplica em tudo, irmão, até a salvação. Você sabia que tem uma passagem bíblica que a gente utiliza muitas vezes para evangelizar, ou quando a gente fala a respeito de alguém que não é cristão? E aquela passagem que está lá em Apocalipse, que Deus diz: olha, eis que estou à porta e bato. Mas a grande loucura é que essa passagem não é para não cristãos. Essa passagem é Deus falando com a igreja, se eu não me engano, de Laodiceia, eu não lembro agora qual delas. Deus está do lado de fora, irmão, pedindo para entrar na igreja. Ele está dizendo: ei, vocês me esqueceram do lado de fora. Como que alguém tem acesso à salvação? Crendo no nome dele, confessando como Salvador. Você percebe que Deus nos ama tanto a ponto de se entregar por nós, mas ainda assim não vai arrombar o nosso coração para entrar. É você quem abre a porta para que Ele entre. É você que clama para que Ele faça. É você que se move para que os céus reajam. Irmão, você precisa dar passos de fé. Se deseja que os cenários ao teu redor sejam transformados. Ei, irmão, existem igrejas que ainda não foram plantadas por conta de apóstolos que ainda não se posicionaram. Existem famílias que ainda não foram restauradas por conta de sacerdotes que ainda não se posicionaram. Existem nações que ainda não foram evangelizadas por conta de ministérios que não se posicionaram, porque toda a nossa ausência de posicionamento gera ausência de milagres também. Você precisa se mover, irmão. Você precisa se mover. Você precisa se mover debaixo de uma palavra. Você precisa se mover. E como eu falei algumas semanas atrás, eu lembro como se fosse hoje, eu não lembro de quem é o autor, acredito que é do T.D. Jakes, mas ele diz: olha, você precisa voar, e se você não conseguir, corra. Se você estiver cansado a ponto de não conseguir correr, ande. Talvez se você estiver cansado a ponto de não conseguir andar, se mova, mas não fique aonde você está. Você precisa se mover. E esse movimento não tem a ver com estarmos numa esteira, cansados sem sairmos do lugar. O mover que Deus tem para nós tem a ver com o fluir. Irmão, é Deus tirar você de onde você estava e colocar você no lugar que Ele sempre desejou que você estivesse. É engraçado porque a gente fica esperando Deus fazer, quando na verdade Deus já fez tudo que nós precisaríamos que Ele fizesse. É Ele quem está esperando que agora a gente faça. A fé sem obras é morta. É por isso que a maior tragédia da vida de um homem é viver à espera de um momento, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. Olha para mim, irmão. A maior tragédia da vida de um homem
é viver à espera de um momento, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. Você recebeu uma palavra, então se mova debaixo dessa palavra até que ela se cumpra. Eu recebi uma palavra, eu vou ministrar e vou tocar nações, mas eu não toco nem os meus. Eu recebi uma palavra, eu vou ministrar com ousadia e Deus vai me usar muito na pregação, mas a Bíblia continua fechada. Não, André, eu recebi uma palavra, Deus vai me dar sonhos e visões que vão tocar uma geração, mas todas as vezes que Deus me faz sonhar, eu não consigo acreditar que os sonhos vão se tornar realidade. Irmão, olha para mim, você precisa se mover, ao invés de ficar esperando o momento chegar. O momento para Deus é agora. O que está te esperando é a tua disponibilidade. Eu lembro, eu já falei milhares de vezes, que quando eu me converti com 17 anos, na primeira semana de conversão, Deus usou uma mulher para liberar palavras, e muitas delas eu estou vivendo agora. E o que eu quero que você entenda é que os sonhos de Deus para o André não nasceram naquela semana. Irmão, pega essa chave. Os sonhos de Deus para o André não nasceram na semana da conversão do André, mas Deus só poderia compartilhar a partir do posicionamento do André. Esses sonhos sempre existiram, sempre estiveram lá, mas Deus ativa à medida que a gente se move. E é por isso que Deus está falando para alguns de nós nessa noite: tem sonhos que eu ainda não ativei, porque você ainda não se moveu para viver. Meu sonho é ter uma família. Irmão, Deus sonhou com a tua família antes de você sonhar com ela. Meu sonho é fluir no meu ministério. Você percebe que tudo que a gente deseja é o próprio Deus quem gera em nós. A palavra diz que Ele gera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Até a fé que nós temos é Ele quem dá. O desejo de adorá-lo é Ele quem dá. A sabedoria que carregamos é Ele quem dá. Toda a autoridade com a qual nos movemos é Ele quem dá. Quando oramos no nome de Jesus, enfermos são curados, é Ele quem cura. Quando oramos em nome de Jesus e cativos são libertos, é Ele quem liberta. Então o que Deus está falando é: fique em paz. Quem faz no final das contas sempre sou eu. O que você precisa fazer é só estar disponível para que eu faça. Já falei sobre isso, eu vou lembrar mais uma vez. Para alguém pode ser novo. Eu estava na conferência da Gateway há 4 anos atrás. O pastor Robert Morris estava vivendo um romper absurdo no ministério dele. E ele estava no painel de liderança, ele, o Brian Johnson, pastor global da Hillsong, e estava o Craig Rochelle da Life Church. E aí ele falou, teve um momento que eu comecei a entrar em crise, porque estava tudo grande demais, acelerado demais. E eu lembro que no momento de oração, ele falando, eu falei: Deus, eu estou assustado, isso é grande demais para mim, eu não consigo gerenciar tudo isso, isso é grande demais para mim. E a resposta de Deus para ele foi: filho, sempre foi grande demais, mas sempre fui eu quem fiz. Olha para mim, irmão, estou quase terminando. Sempre foi grande demais. Os sonhos que Deus tem para você são grandes demais, e é por isso que você precisa dele para viver. As promessas que Deus fez para você são grandes demais, é por isso que só Ele pode cumprir. Deus mostra para homens cenários tão impossíveis, dá sonhos tão distantes, dá visões tão amplas, que a gente olha e a gente precisa reconhecer, cara, só Deus para fazer isso. E é essa a chave que muda histórias. De fato é só Ele, é Ele quem faz, é Ele quem muda, é Ele quem transforma, é Ele quem renova, é Ele quem cura, é Ele quem liberta. Você pode aplaudir a Ele, irmão? André, se é Ele quem faz, qual que é a minha parte então nessa história? Bom, você precisa se posicionar. Uma das chaves que mais mudou a minha história é entender que o meu posicionamento define os meus limites. Cara, olha para mim, eu estou quase finalizando, eu estou indo até o final da minha voz. Eu achei bonitinho, esses dias alguém mandou mensagem: pastor, eu tenho visto que você está ficando sem voz direto, é legal você fazer um gargarejo com não sei o que, é legal. Cara, demais esse cuidado. Mas eu creio que a gente vai ter um retorno novo. Deus está providenciando isso, vai resolver esse problema. Eu quero pregar mais, Jesus, eu quero pregar mais, eu quero fluir sem preocupação com o horário. A gente vai chegar lá, eu creio. Irmão, o meu posicionamento define os meus limites. A gente precisa ter esse entendimento. Olha o que Jeremias 29:13 diz. Eu separei algumas passagens
que falam sobre uma condicional que Deus estabelece para que Ele faça. Olha para mim, existe uma condicional que Deus estabelece para que Ele faça, e essa condicional é o nosso posicionamento. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Você percebe que Deus está dizendo: eu estou disponível, eu não estou me escondendo de você, eu estou escondendo algumas coisas para você. Deus está dizendo: olha, se você me procurar e se você me buscar de todo o teu coração, você me encontrará. Irmão, olha para mim, tem muita gente que está chamando de silêncio de Deus aquilo que Deus chama de falta de busca. Não sou eu que estou em silêncio, é você que está buscando pouco. Jeremias está deixando claro, existe uma condicional: se me buscarem, encontrarão. Se me buscarem, certamente encontrarão. Marcos 11:23. A palavra diz: eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá, assim lhe será feito. Tem montes que a gente espera que sejam lançados no mar e não são, por conta de palavras que a gente deveria liberar e não liberou. Pastor, mas eu liberei, eu creio, mas quem sabe no meio do caminho você duvidou. A palavra está dizendo: se você declarar, crer e não duvidar, assim será feito. Eu nunca vou me esquecer de uma conferência que a gente estava ministrando no Rio. Tinha um pastor convidado, ele fez um convite para aqueles que estavam enfermos. Ele falou: você que está enfermo de qualquer enfermidade, sai do teu lugar agora e vem para cá, eu quero orar por você. E eles saíram do lugar, pega essa chave, irmão. Eles saíram de onde eles estavam, vieram até a frente do palco, e ele já começou a orar por eles. E a gente saiu para jantar depois. E eu falei: pastor, eu percebi que você não convidou eles para fazerem nenhuma confissão pública de fé, ou declararem em relação aos milagres que viveriam. Tem algum porquê disso? Ele falou: tem. Porque eu aprendi, André, que tem muitas pessoas que têm fé para se levantar e se mover, mas no meio do caminho começa a duvidar se vai acontecer. Cara, isso é muito poderoso. No meio do caminho começa a se questionar: cara, será que eu estou indo pela emoção? Será que isso vai acontecer? Será que eu vou passar por prestar um papel ridículo de lá na frente e não ser curado? Será? E esses serás vão roubando a nossa convicção de que Deus certamente vai fazer. E ele disse para mim algo que eu nunca vou me esquecer. Ele falou: eu prefiro passos de fé do que uma confissão de dúvida. Prefiro passos de fé do que uma confissão de dúvida. E eu creio que é esse convite que Deus está fazendo para alguns de nós nessa noite. Tudo que você precisa fazer é se mover. Deixa que o restante eu faço. Tudo que você precisa fazer é estar disponível. Deixa que o milagre eu faço. Tudo que você precisa fazer é dar passos de ousadia. E deixa que os gigantes eu derrubo por você. Deixa que os exércitos eu confundo cada um deles por você. Exércitos inimigos serão confundidos e cada um deles se degladiará. Você só vai buscar a tua parte dos despojos de guerra. Assim como ele fez com Josafá, assim ele fará com cada um de nós também. Eu creio nisso. Batalhas que serão vencidas sem que nenhuma das nossas armas se levantem. Nós só precisamos estar lá no campo de batalha para que os inimigos vejam: são os filhos de Deus que estão vencendo essa batalha. Mas como eles conseguem vencer se nenhuma das suas armas se levantam? É porque é o Deus dos exércitos quem luta por nós. As nossas espadas sequer serão desembanhadas, nem precisaremos levantá-las. Deus é por nós, nada nem ninguém pode contra nós. Estaremos lá para ver com os nossos olhos o cumprimento de cada promessa que Deus nos fez. E no meio dos campos de batalhas, os nossos inimigos serão confundidos, colocados como estrados sobre os nossos pés. Toda potestade e principado de depressão verá o nosso cântico de júbilo, uma nova canção de Deus sendo liberada sobre a nossa geração. Todo principado do inferno que vem trazendo apatia verá que o nosso choro durou uma noite, mas certamente a alegria veio pela manhã. Todo principado e potestade que milita contra a nossa alegria verá Deus nos renovando dia após dia.
cada um dos principados e potestades que atuam nas regiões celestiais, assim como diz Efésios 6:10, nos verão revestidos das armaduras de Deus, com capacetes, armadura, espada, escudo e calçado os pés no evangelho da salvação. Nós não desistiremos, nós não recuaremos, nós não ficaremos no meio do caminho, avançaremos em fé, porque Deus é por nós. Não depende das nossas forças, depende do nosso posicionamento. E nós estamos declarando: Deus, no que depender de nós, conta com cada um de nós. Nós estamos aqui disponíveis. Seja feita a sua vontade, apesar de nós. Apesar de nós. Apesar de nós. Lagoinha Miami não precisa do André Fernandes, mas se o Senhor quiser me usar, eu estou aqui, Pai. A minha geração não precisa de mim, mas se o Senhor quiser contar comigo, eu estou aqui, Jesus. Oh, Pai, o Brasil não tem a menor necessidade do que eu carrego, mas se o Senhor quiser espalhar aquilo que tem me dado em secreto sobre os púlpitos, Pai, eu estou disponível. E que assim seja sobre cada família que faz parte dessa igreja, e que assim seja sobre cada igreja que faz parte do teu reino, e que assim seja sobre cada nação que está debaixo do teu governo. Usa-nos, Senhor, usa-nos. Usa-nos, Deus, usa-nos, Deus. Essa é uma das maiores loucuras da minha geração. E eu fico tão triste quando eu ouço isso, pessoas dizendo: eu me senti usado pela igreja, eu me senti usado por Deus, eu me senti, ei, irmão, em algum momento o teu clamor foi para que Ele te usasse, agora você está reclamando porque Ele te usa. Qual é a graça de um instrumento que não tem serventia para quem o desenvolveu? Eu quero que ele flua e que seja um canal limpo e que não tenha a ver comigo, mas a ver com Ele. Eu quero viver plenamente tudo que Ele preparou para mim, e eu sei que sempre será grande demais, mas o meu coração nunca pode se esquecer que é sempre Ele quem fez. Nações, príncipes dessa geração, lugares que pareciam inalcançáveis se tornarão extremamente acessíveis, porque nós carregamos a própria vida de Deus dentro de nós. Nós carregamos a única mensagem capaz de saciar a sede da criação. Nós carregamos a única mensagem capaz de tirar toda a confusão e trazer agora destino profético. Nós carregamos a única mensagem capaz de transformar essa geração, capaz de colocar o mundo de cabeça para cima. Nós carregamos a verdade que liberta. Nós carregamos a autoridade no único nome que cura. Nós carregamos a autoridade profética para liberar palavras a vales de ossos secos, e eles voltarão a viver. Nós carregamos a autoridade, e ela precisa ser usada, ela precisa ser liberada, ela precisa ser compartilhada. Nós carregamos a própria vida de Deus. Isso tem que fazer diferença nos nossos dias. E eu termino essa mensagem na primeira chave. E se você quiser ouvir as outras três, assiste durante a semana ao primeiro culto, que eu quero compartilhar com você nessa noite, irmão. Você precisa parar de reclamar dos cenários. Você precisa entender que você foi chamado para fazer história. Making history. A gente está fazendo história. André, os tempos são difíceis. Pois é, irmão, a gente nasceu para esse tempo. E essa é a loucura, saber que Deus confia algo tão precioso a pessoas tão limitadas. Mas essa é a graça do Evangelho. É Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. É pessoas olhando para nós e falando: cara, eu não consigo entender. E é aí que Deus se revela. É quando o entendimento humano é envergonhado. É quando todo entendimento e sabedoria humana é confundida. Aqueles que pensam que são confundidos, para que aqueles que sabem que precisam sejam alcançados. Jesus chega ao ponto de dizer: olha, eu não vim para os sãos, eles não precisam de médico. Você tem noção? Você consegue imaginar alguém que não precisa daquilo que Jesus carrega? O princípio que Jesus está estabelecendo é: eu não vim para aqueles que pensam que são, eu vim para aqueles que sabem que precisam.